Olá, estamos de volta, para a nossa aula de revisão, aula 46.2 sobre coesão, coerência textual, de olho na tela. Então, revisão de conteúdo, coerência num contexto. Começando aqui, falar sobre a questão da coerência textual. Está ligado à significação do texto, tem a ver com a lógica das ideias, com a finalidade do texto, com a informação sem contradições. Amadinho. E para ter essa coerência textual, quais são os princípios básicos? A não contradição, a não tautologia, progressão temática, relevância, continuidade temática. Você não pode fugir da temática do texto, tá certo? Outros princípios: intencionalidade. Exige do produtor a construção de um discurso coerente e coeso. Informar, convencer, pedir. Aceitabilidade. Dá-se quando a expectativa de que o recebedor tenha acesso a um texto coerente e coeso. Situacionalidade, de respeito à adequação do texto à situação sociocomunicativas, responsável pela pertinência e relevância do contexto. Intertextualidade, o texto deve interagir com outro texto. Como que você vai saber se está interagindo com outro texto? Com o seu conhecimento de mundo. Se você é um leitor, você vai conseguir interpretar e você vai conseguir identificar a intertextualidade. Coerência, compatibilidade de sentido entre as duas partes do texto. Há textos sem coerência e sem coesão, ou seja, não vai ter ligação nenhuma, vai dizer palavras soltas, sem nexo. Com coerência e sem coesão, as frases estarão organizadas, mas vai faltar os elementos conectivos para fazer a conexão, para ter nexo. Sem coerência e com coesão, as frases podem não ter muito sentido, mas vai saber usar os elementos conectivos fazendo a correção. Quais são as formas de coerência? Pode ser externa, interna, argumentativa, temporal, verbo visual e narrativo. Então, amadinho, fique ligado nessas dicas e terminando agora a nossa revisão. E obrigado pela companhia e até os exercícios. Valeu! Olá! Chegou o grande momento que é o Tirando Dúvidas. Resolução da atividade de sala. Vamos lá? De olho na primeira questão, olha só, nuances, é um texto adaptado, tá bom? Euforia, alegria barulhenta, felicidade, alegria silenciosa. Gravar, quando o ator é de televisão. Filmar, quando ele quer deixar claro que não é de televisão. Grávida, em que qualquer ocasião, gestante, em filhos e assentos preferenciais. Guardar na gaveta, salvar no computador, salvaguardar no exército. Menta, no sorvete, na bala ou no xarope. Hortelã, na horta ou no suco de abacaxi. Peça, quando você vai vestir. Quando você vai assistir. Espetáculo, quando você está em cartaz com ele. Então, é um texto adaptado, tá certo? Vamos ao comando da questão. O texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Essa diferença é apresentada considerando-se a ou as. Letra A, adequação às situações de uso.
B, alternância na sonoridade. C, grafia na norma padrão da língua. D, categorias gramaticais das palavras. E, marcação flexional das palavras. Então, aí o aluno, você vai, estudante, vamos lá, voltar para você entender, ó, nuances. Euforia, alegria barulhenta. Felicidade, alegria silenciosa. Gravar, quando o ator é de televisão. Filmar, quando ele quer deixar claro que não é de televisão. Grávida, em qualquer ocasião. Gestante, em filas e assentos preferenciais. Guardar na gaveta, salvar no computador. Vou parar até aqui e vamos lá ao comando. Então, essa questão aí. O texto trata da diferença de sentido de vocábulo das palavras. Muito próximo. Euforia, alegria, guardar e salvar. Essa diferença, pegando essas duas, aí é apresentado considerando o quê? A, B, C, D ou E, Anadilas? Vamos lá? Letra A. Adequação às situações de uso. Ainda mais naquela hora lá que dá para matar essa charada, quando ele fala lá, guardar na gaveta, salvar no computador. Então, vai fazendo adequação nas situações de uso, beleza? De uso das palavras, dos vocábulos, tá bom? Continuando, questão 2. 1. Uma andorinha só não faz verão. 2. Nem tudo que reluz é ouro. 3. Quem semeia ventos, colhe tempestades. 4. Quem não tem cão, caça com gato. As ideias centrais dos... Preste atenção, amadinho, olha só. Usando aqui as ideias, bem aqui para vocês, dos provérbios acima são na ordem. Você vai pegar essa primeira. Uma andorinha só não faz verão. Nem tudo que reluz é ouro. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem não tem cão, caça com gato. Agora lá, letra A. Solidão, prudência, punição, adaptação. B. Cooperação, ambição, desculpa, ambição, consequência, dissimulação. C. Egoísmo, ambição, vingança, falsificação. D. Solidariedade, aparência, vingança, dissimulação. E. Cooperação, aparência, punição e adaptação. Você vai olhar para as três, para as quatro expressões idiomáticas e tentar encaixar cada palavra dessa. E aí? Uma andorinha só não faz verão, é solidão? Cooperação, egoísmo, solidariedade? Ai, ó, uma andorinha só não faz verão. Então, o que quer dizer? Ele tá no sentido de cooperar. Opa! Então, aqui você já vai eliminar quantas? 3. Então, você vai ficar entre a B e a E. Não é mesmo? Aí, vamos lá para outra. Então, qual é? Que fala o seguinte, nem tudo que reluz é ouro. É aparência ou ambição? Nem tudo que reluz é ouro. Tá? Tem tudo a ver com a aparência. Então daí você já tira, amadinho, você já chega ao seu gabarito, que é a letra E. Cooperação, aparência, punição e adaptação. Belezinha? Porque a letra B está dizendo que é ambição, mas aí, que nem tudo que é luz é ouro, não tá nada a ver com ambição, mas sim com a aparência, a questão de aparecer mesmo. Quem semeia vento, escolhe tempestade, olha só, se você faz algo
né, ruim, você vai receber o quê? Uma punição. E a outra que não tem cão caça com gato, ó, tem tudo a ver com adaptação. Beleza? Muito fácil, né? Então, toda vez que você for fazer uma questão, com aquela que você tem certeza, vai eliminando, que aí você chega ao gabarito. Beleza? A resposta correta. Questão 3. Na conversa, nas conversas diárias, utiliza-se frequentemente a palavra próprio. E ela se ajusta a várias situações. Aí você vai ler os diálogos ler os exemplos de diálogo. Primeiro, a Vera se veste diferente. É que ela tem um estilo próprio. 2. A Lena já viu esse filme uma dezena de vezes. Eu não consigo ver o que ele tem de tão maravilhoso assim. 3. É que ele é próprio para adolescente. Agora que é o 3. 3. Dora, o que eu faço? Ando tão preocupada com o Fabinho. Meu filho está impossível. Relaxa, Tânia. É próprio da idade. Com o tempo, ele se acomoda. Meu Deus, que já foi dando a resposta, mas não deu nem para trabalhar com vocês aqui, ó. Então, aqui, ó, nas ocorrências 1, 2 e 3, próprio é sinônimo de peculiar, adequado e característica. Então, peculiar, adequado e característico. Voltando lá na questão para você visualizar aqui. Então, peculiar, cadê aqui, ó? É mesmo que ela tem um estilo próprio, peculiar. É que ele é próprio para adolescente, adequado. Tá bom? Relaxa, Tânia, é próprio da idade, é característica. Tá bom? Então, por isso que é a questão aqui C. Tá bom? Vamos à questão 4. O que diz aqui a questão 4? Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita, derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem a chance de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Nossa Vida, da revista Época, de 23 de março de 2009. Comando da questão. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A respeito, identifica-se no fragmento que, letra A, o conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. B, a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. C, o termo como morte súbita e derrame introduz uma generalização. D, o termo também exprime uma justificativa. E, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, aqui você vai ler novamente lá o texto e você vai tentar ver qual é o sentido do uso desses conectivos. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relação que atua na construção do sentido. A esse respeito, identifica o fragmento que, olha só, que na construção, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E?
Então, meus amores, aqui o gabarito, ó. A expressão além disso, ó, além disso, marca uma sequenciação de ideia. Beleza? Então, aqui encerrando a parte dessas 4 atividades para vocês da correção. E aquele momento que vocês aguardam. Sim, o momento treineiro, de treinar as questões, de exercitar, de colocar na prática de como resolver questões do Enem. Então, vamos lá, se liga no Enem. Vamos lá, amadinho. Opa, gente, o que eu fiz? Aqui. Tá? Aqui, ó. Se liga no Enem, traz o seguinte, ó. Questão 5, ó, é um texto de Laços de Famílias de Clarice Lispector. Ó. Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, estantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouro. O calor era forte no apartamento que estava aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão e não outras, mas essas apenas. Clarice Lispector, um trecho de Laços de Família. Vamos lá, o comando da questão. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspecto da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto. O conectivo mas, presta atenção. Letra A. Expressa o mesmo conteúdo nas 2 condições em que aparece no texto. B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase. C. Ocupa a posição fixa, sendo inadequado o seu uso na abertura da frase. D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. E. Assume funções discursivas distantes nos 2 contextos de uso. Então, você vai analisar aí o conectivo mas. Qual a ideia que ele assume? Tá bom? Então, aí a resposta. Letra E. Assume funções discursivas distintas nos 2 contextos. Vamos lá ver quais são essas funções? Aqui, ó. Vamos ver onde que tá o mas aqui, ó. Pam. Ó, os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriado, estando cada vez mais completo. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouro, o calor era forte no apartamento que estava aos poucos pegando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte com um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outra, mas essas apenas. Então, estão com sentidos, assumem funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Tá bom? Belezinha? Beleza? E para melhorar essa questão da coesão, da coerência, nada melhor com a dica do Clube de Leitura. Vamos lá? Conhecendo aqui 4 novas dicas. Que é o primeiro, da unidade 3, já Lucila de José de Alencar. E Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. Temos também Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões. Então, 4 dicas para a leitura
para essa terceira unidade. Você pode pegar um desses daí e fazer a leitura e fazer o seu resumo e nada mais de acrescentar lá no seu portfólio. Belezinha? De olho agora ao pensamento do dia. Vamos terminar com a nossa mensagem aqui, ó. A leitura desempenha um papel honroso, nos faz viajar na imaginação. Então, ó, vamos lá, amadinho, leitura! E agradeço aqui a companhia de vocês e até a próxima aula.